Olá, professor Luiz Afonso Turma, eu me chamo Teófilo Vitor. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar o projeto da terceira unidade de STE, que é o problema dos quatro trens. Ele consiste em a gente criar uma interface gráfica para quatro trens. Cada trem vai ser controlado por uma thread. E a gente tem que implementar também um painel de controle de velocidade. E as coisas que a gente tem que ter atenção é que tipo, não pode haver colisões. E existem trilhos que são compartilhados, que no caso L3, L4, L9 e L7. Ou seja, o trem amarelo e o trem vermelho ele não podem estar ao mesmo tempo percorrendo o trilho L4. Ou seja, ou é um ou é outro. E para isso a gente vai ter que criar meio que um semáforo. Quando o amarelo tiver a prioridade aqui passar, ou seja, se ele chegou primeiro, eu dou um pause, né? Dou um stop aqui para o vermelho e o amarelo vai seguir. Quando o amarelo terminar, é que o vermelho pode seguir. E essa lógica vai ser aplicada para os quatro caminhos aqui divididos aqui no meio. O meu código eu fiz em Python, né? O programa. Para isso eu vou utilizar a Tkinter, né? Para fazer a interface gráfica, a biblioteca de threads do Python e a biblioteca Time. Para criar os semáforos, né, eu vou utilizar quatro mutex, né, vou utilizar o conceito do mutex. No caso, eu tenho o mutex justamente para os caminhos compartilhados, L3, L4, L7, L9. Ou seja, quando um trem né, chegar em um determinado caminho, ele chegar primeiro, ele vai dar um lock naquele caminho. Ou seja, aquele caminho vai ser possível ser percorrido somente por ele. Ou seja, criando o conceito do semáforo pedido, né? Aí quando ele sair dali, vai ser liberado o caminho para o outro trem poder entrar. Aqui a gente cria seta nos valores iniciais, a criação do canvas, né, da interface gráfica aqui, de gente. Aqui vai ser a criação dos trilhos, né, para cada trem, e aqui é a criação dos trens, né, que são os retângulozinhos lá, como a gente vê aqui. Pronto. Aqui a gente começa a função de movimentação dos trens propriamente dita. Ela vai ser executada, né, enquanto o código estiver sendo executado, né, no caso os trens vão estar sendo movidos, né, por esse while aqui. E nesse outro while aqui é onde a gente detecta onde cada trem está através da movimentação dele. Se ele está entre menos 1 e 16, ele está no primeiro trilho, né? Nesse daqui, ou seja, vamos utilizar quatro whiles, né? Aqui, menos 1 e 16, 16 e 33, 33 e 50 e 50 e 67. E esse último if aqui é para detectar se ele está na posição original dele, né? Pronto. Ele funciona aqui, esses whiles. A gente usa o Canvas Move, né? Da própria interface gráfica. E a gente vai movimentar cada trem em 10 unidades a cada time, né? Ou seja, o movimento em 10 unidades em X, 0 em Y, porque eu estou nesse caminho aqui. Já quando tiver aqui, a lógica vai ser contrária. Vai ser 0 em X e 10 em Y, né? Aqui. E do mesmo jeito. Agora, como eu estou voltando no sentido contrário, vai ser menos 10 em X, 0 em Y. E também Y no sentido contrário, 0 em X, menos 10 em Y. Pronto. Aqui a gente dá um move, né? A gente incrementa uma distância percorrida do trem. E basicamente aqui é onde a gente vai começar o conceito dos mutex. Esse caminho aqui, L3 e L4, ele é dividido. Tanto é que no primeiro ele é exclusivo, não precisa de mutex aqui. Mas no L3 e no L4 eu dou mutex acquire, ou seja, eu vou adquirir aquele caminho para mim. Ou seja, eu vou dar um lock nele. Aquele caminho vai estar liberado só para mim. E quando termino de percorrer o trilho, é que eu dou release, ou seja, eu libero o caminho. Do mesmo jeito o L4 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou dar o acquire. Quando eu terminar, eu dou release. E no caso eu só preciso dar o acquire e o release, né, dos mutex aqui nesses dois cantos, que justamente são os dois trens que são compartilhados. E essa mesma lógica serve para todos os outros trens, né? Do mesmo jeito, sendo que o que vai diferenciar aqui é que os acquire e os release, né, vão estar em caminhos diferentes. Porque aqui, ó, esses dois primeiros é só exclusivo dele, o L3 e o L7 é que são compartilhados. Por isso que só aparece aqui no terceiro while, né? O acquire do L7, o release, e depois o acquire do L3 e o release. E, como eu disse, a mesma lógica vai servir para o trem 3, né, aqui, e o trem 4, só mudando onde vai estar os mutex. Pronto, aqui é onde eu crio o painel de controle, né, para movimentar, né, movimentar, ou aumentar ou diminuir, né, a velocidade dos trens. Aqui, nessa função de controle de velocidade, a gente utiliza um dicionário porque a gente utiliza uma lógica contrária. A velocidade que a gente vai estar trabalhando aqui é o conceito do tempo. Ou seja, se eu quero aumentar a minha velocidade, eu vou ter que diminuir o meu delay. Ou seja, a minha função vai ter que ser executada mais rápido, né? E se eu quero diminuir a minha velocidade, eu vou aumentar o meu delay.
Ou seja, como é um sentido contrário, nesse dicionário aqui eu mapeio o sentido contrário justamente de cada coisa. Ou seja, um corresponde a 40 e 40 corresponde ao 10, para que possa funcionar corretamente. Aqui eu crio os retângulos para mostrar as velocidades atuais, né, que está percorrendo. E aqui os métodos, né, para o controle da velocidade dos trens, né? O aumento da velocidade e a diminuição da velocidade de cada trem. Aqui é o botão de iniciar o programa, né, da gente, ou seja, quando eu inicio, eu dou o start, né, na movimentação dos nossos trens. E aqui é o set das threads que a gente está utilizando, né? A gente está utilizando uma thread para cada trem. Pronto, e aqui é a função main, né, que vai chamar esse conjunto de métodos que eu criei até aqui. Pronto, eu vou dar aqui executar no nosso programa aqui. Pronto, essa é a nossa interface aqui. A gente tem aqui os trens setados nas suas posições iniciais, o painel de controle de velocidades. Quando eu dar um iniciar, eles vão começar aqui a se mover. Todos em uma mesma velocidade, como a gente pode ver aqui. Uma velocidade padrão, que é 10 nesse caso. Aí, através aqui do botão, eu posso aumentar a velocidade aqui, ó. Vou aumentar a velocidade do amarelo aqui. Percebo que o que acontecendo no amarelo já está percorrendo uma velocidade superior aos outros trens. Vamos ver aqui, tentar causar uma colisão, ó. Vou aumentar aqui do verde também depois. Ó, o azul chegou aqui, ele deu aquário nesse trilho aqui, ou seja, o amarelo tem que chegar ali, quando ele chegou ali, ele tem que parar. Ou seja, deu um stop para ele, uma parada. Aí, quando o azul der o release, quando ele liberar esse trilho, é que o amarelo pode seguir. Da mesma forma aqui, ó, a gente vai ver, ó, deixa eu diminuir aqui se dá, ó. O amarelo aqui parou, até o vermelho concluir o caminho dele, o vermelho liberou, deu release, é aí que o amarelo pode andar. Ou seja, essa lógica aqui é a mesma lógica que pode ser aplicada para os quatro trens, né? Ó, eu posso aumentar aqui e diminuir a velocidade, ó. O verde aqui, ó, o vermelho está vindo, ele teve que parar o verde para o vermelho terminar o caminho dele. Só quando o vermelho terminar o caminho dele é que vai seguir. E essa é a mesma lógica, eu posso aumentar ou diminuir a velocidade dos meus trens. E é basicamente isso. Muito obrigado.